Bem-vindos ao Tomcast. Nós estamos aqui hoje juntamente com duas grandes excelências. Estamos aqui junto com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que é comerciante, empresário aqui de Goiânia, e ele traz para nós a questão das perguntas do cotidiano entre coração e política. E o nosso convidado aqui, o nosso médico, o Dr. Gustavo Gomide, vereador por Goiânia. Temos a honra em recebê-lo aqui no nosso podcast hoje. Bem-vindo, Vitor. Boa noite, obrigado pelo convite primeiramente. Dr. Antônio, Dr. Gustavo, boa noite. E vamos iniciar esse bate-papo aqui da melhor forma possível, esclarecendo as dúvidas, né, de quem vive hoje nessa vida louca, corrida e misturando tudo, medicina com rotina e política. Perfeito, perfeito. Não precisa chamar a gente de doutor, né, Gustavo? Fica à vontade. Isso, pode ficar à vontade. Pode ser Gustavo mesmo. Perfeito. Falando aqui então de doutor, né, tenho a honra de falar aqui do Dr. Gustavo, vereador por Goiânia, meu colega veterano de faculdade e grande cardiologista, atuante nas profissões, criador de projetos aqui em Goiânia importantes que ele vai ter a honra de falar e nos apresentar aqui. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite, doutor Antônio, boa noite, Vitor. Realmente é uma honra estar aqui presente com vocês, participando desse podcast. A gente fica muito feliz quando é convidado para falar sobre medicina, falar também sobre política, agora que também estou atuando, e passar, realmente sempre estar esclarecendo as dúvidas, e passando conhecimento. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, e o que seja muito proveitoso, estamos aqui para poder tirar essas dúvidas. Gustavo, e é bem engraçado que eu te conheço lá dos 18 anos, a gente tem uma história aí de faculdade junto, e o nosso grupo, Vitor, ali da faculdade, tinha, entre os nichos, tinha um grande grupo que chamava Brod. Era uma turma que permanece unida até hoje. Eu vi uma foto de grandes amigos. Como está os Brod? Fala aí para nós. Olha, os Brod foi, nós que iniciamos a medicina lá na Itepac em 2004, sou da primeira turma e formei em 2010. Então, assim, a gente tinha a turma os Brod, mas na verdade ainda tem, permanece até hoje, Cada um fez uma especialidade, cada um está morando, a maioria fica em Goiânia, mas tem, o Tendes mora em São Paulo, tem o Murilo que mora em Porá, o Elias está morando em São Luís de Montes Belos, tem o Geraldo que mora em Brasília, agora tem os que moram aqui em Goiânia, o do Gustavo, que também é meu xará, mora aqui, tem o Gustavo Coelho que está lá no Tocantins ainda, então toda a turma, o Guilherme Bubira, está no Mato Grosso, então assim, a turma, o Jales, que a gente chama de boi, está no interior de Goiás, ele é lá de Anicuns, então assim, a turma toda, então realmente a gente sempre que pode, claro que a gente sabe que a carreira médica, ela exige muito, então todos têm seus compromissos, têm suas famílias, mas sempre que pode estamos se unindo, e realmente mantendo essa amizade, que é uma amizade que começou na faculdade, mas vai durar para sempre. Olha, muito legal, porque realmente são percussores. Começaram a primeira turma da nossa faculdade, pessoas que foram fortes, pulsos fortes, pessoas que representaram, e essa amizade que dura da faculdade é muito importante, que afinal foi um período muito bacana das nossas vidas. Mas, Gustavo, me conta como é que surgiu essa paixão por política? Então, eu não falei do Nilo, o Nilo é anestesista também, tá aqui em Goiânia, ele é o que mais trabalha junto comigo, que eu, como faço cateterismo, angioplastia, ele tá lá tudo, acho que de tanto estar junto, eu deixei para falar por ele por último aqui. Então, essa paixão por política, eu nasci na Santa Helena, aqui em Goiânia. Então, desde pequeno, meu pai, minha mãe, sempre eles tiveram uma atenção voltada para essa questão social, ajudando as pessoas ali na região nossa, que é a região norte. Meu pai sempre também esteve envolvido em algumas campanhas políticas, então assim, desde pequeno eu aprendi a gostar, realmente gostar de ajudar as pessoas.
Então acabou que até escolher a medicina foi uma coisa que, por causa disso, por causa da influência, né? Que a medicina nada mais é que você ajudar o próximo naquele momento que está mais precisando, né? Que é o momento da doença. E acabou que aí, né, fiz a medicina, me especializei e a partir desse momento, começando a ajudar, a gente começa a ver as necessidades. Então, assim, até depois eu vou falar, tem um projeto social que é o Seu Coração em Boas Mãos, que a gente leva atendimento cardiológico, né, a algumas instituições, a algumas igrejas, e eu comecei a notar realmente essa necessidade da população. Mas o que realmente foi, né, o marco que fez realmente eu despertar mais ainda para a política foi a partir do nascimento do meu primeiro filho, né, que é o Tomás. Hoje ele está com 6 anos, e quando ele fez 3 anos, né, nós descobrimos, né, que ele tem transtorno do espectro autista, e a partir daí, devido às dificuldades, né, nós sendo uma família que tem condições, né, em relação a muita gente, a gente teve muitas dificuldades e aí eu imagina quem não tem, né, principalmente as famílias que não têm suporte. E a partir daí eu falei, agora, além desse gosto, né, desse gosto pela saúde pública, né, pela medicina, ainda tem uma causa pessoal. Foi a partir daí que eu decidi colocar meu nome à disposição. E nada melhor do que vivenciar uma realidade para realmente tomar partido. Vejo isso na medicina frequente também. Enquanto a gente não vive algo, a gente não reconhece a dor. E o sentimento de empatia, ele precisa sempre prevalecer no médico e político. Então, parabéns por essa virtude empática de olhar para o cidadão, realizar obras. Isso realmente é valioso para nós. E aí, Vitor, você não é político, mas você também gosta de política, que eu sei. E nosso convidado, ele é cardiologista e político. O que você tem aí para perguntar para ele em relação a essas duas combinações? Antes de perguntar, eu queria só fazer um complemento do que o Gustavo falou. Isso é muito real, né? A pessoa que ela tem empatia, que ela se põe no lugar do outro, seja ela médico, seja ela político, seja ela empresário, seja ela um trabalhador CLT, sempre ela se destaca, né? Porque quando você se põe no lugar do outro, quando você se dispõe a servir, independente do nicho, você vai se sobressair, porque não é esperando algo em troca, é porque é natural, né? Da vida. E isso que eu acho que é o grande segredo do sucesso do Gustavo, sempre está crescendo, evoluindo, se destacando, porque médico hoje está tendo muito, né? Mas médico que se destaca, que faz um trabalho bem feito, a gente tem até algumas histórias aí de coincidências, né, de pessoas que chegam até nós falando, não, doutor Gustavo, conheço bem, fez a minha cirurgia, e é muito gratificante isso, né? A gente vê o trabalho reconhecido de uma pessoa em comum. E eu acho que esse que é o grande segredo, é porque ele sempre está receptivo, sempre está trazendo essa atenção que todo mundo espera dele como médico e agora como político, né? Mas a minha pergunta que eu quero fazer, que eu vim para cá hoje com essa pergunta no meu coração, doutor Gustavo, é o seguinte. Doutor Gustavo, falando especificamente do coração, essa vida de hoje acelerada, essa correria, esse dia a dia que a gente vive hoje, sobre pressões, sobre falta de tempo, tudo é muito rápido, tudo muito acelerado, eu tenho uma preocupação, uma dúvida. A questão de infarto, de problemas cardiovasculares, você associa isso a esse ritmo acelerado de vida? Você vê isso como uma coisa que está crescendo ou não? Sempre existiu, hoje é somente mais divulgado e mais visto? As doenças, né, cardiovasculares, né, principalmente aí falando do infarto, que é uma grande área minha de atuação, né, pela hemodinâmica, né, onde que a gente faz os cateterismos, angioplastias, né, que é quando, né, todo mundo fala, a gente obstrui uma artéria, mas o pessoal fala desentupir veia, né, todo mundo, né, pergunta, né, fala assim, é isso que você faz. Então, assim, a gente vê sempre teve uma prevalência muito grande, né, na população, sempre foi uma das causas principais, hoje é a principal causa de morte que a gente tem, né, no Brasil, as doenças cardiovasculares. E só que o que a gente vê que hoje, com esse estilo de vida, né, tanto a questão da alimentação, a questão, né, o pessoal está preocupando mais agora com a atividade física, né, mas essa questão do sedentarismo, né, das comorbidades, da sanidade mental, desse estresse que anda, isso aumenta muito, né,
o risco de ter doenças cardiovasculares. Então, realmente, assim, a gente sempre preocupa, né? E uma coisa também que aumentou também foi a questão do Covid, né? Depois que a gente teve o Covid, aumentou algumas doenças cardiovasculares também. Então, assim, a gente sempre tem que ficar de olho e o importante é a prevenção, né? O mais importante de tudo. Então, pessoal, vamos cuidar da rotina. Não é somente quando acontece o problema que a gente tem que cuidar, né? Vamos treinar na academia, observar essas orientações do doutor, fazer um check-upzinho. Eu falo por mim, né? Porque a gente tem essa mania de só procurar ajuda quando tá com problema. Então vamos procurar se cuidar, porque a rotina hoje ela é muito acelerada e o coração não aguenta. Vamos cuidar, porque os números estão aí e não mentem. Como é que tá seu coração, Vitor? Tá cuidando? Graças a Deus, estou cuidando, voltei para academia, estou tentando emagrecer um pouquinho. Doutor já me acompanha, né? Dois doutores? Os dois doutores, preciso confessar isso aqui. Estou hoje conversando com os dois doutores que me acompanham, que cuidam do meu coração, que cuidam da minha saúde, do meu triglicéridos, que é altíssimo. Mas está dando certo, graças a Deus. Tá certo. E é muito importante o olhar da prevenção, né? Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a prevenção ela é importantíssima. Enquanto médico, e bom médico que o Gustavo nós sempre precisamos alertar os nossos pacientes. E, enquanto político, imagino que as políticas devem ser voltadas sempre à profilaxia. Nós vivemos realmente um mundo estressante, eu imagino a vida, estou passando por isso também, de ser político e médico. E ainda sobra um tempinho para a gente gravar um podcast, brincar aqui, bater um papo, uma resenha, mas a prevenção aos acidentes cardiovasculares aí é importante. Então deixa para o nosso público, Gustavo, o que a gente precisa fazer na área da medicina, mas na vida pública. Você tem esse projeto nessas áreas? Então, uma das minhas bases, né, principais, né, sempre foi voltada à saúde pública, né? Eu que desde que comecei trabalhando em CAIS e nas UBS, né? Então fui médico do postinho, né, como todo mundo fala, fui plantonista de CAIS, depois fui especializar, então aí atuei em hospitais de médio porte, depois hospitais de grande porte, onde faz os procedimentos de alta complexidade. Então assim, a gente já passou por todas essas fases, então eu sei o tanto que é importante a prevenção, né? E essa prevenção na atenção primária, que a gente fala, que é justamente ali no posto de saúde, onde que você atua juntamente com os agentes de saúde, é muito importante, né? Ter realmente essa ação em conjunto, né? Junto com os agentes de saúde, com o médico da família, todos os profissionais que atuam ali no postinho, na unidade básica de saúde. Porque tendo essa interação multidisciplinar, eles que vão acompanhar os pacientes, esses pacientes que chegam no posto e conseguem diminuir os riscos cardiovasculares, né? Tratando as comorbidades, né? Orientando em relação ao estilo de vida, as mudanças, os hábitos saudáveis. Então, assim, essas políticas voltadas à atenção primária é o que dá mais resultado e acaba diminuindo, né, os índices tanto das doenças como os índices de procedimentos de alta complexidade, que são o que mais é gasto, né, com o sistema de saúde. Então, assim, esse é o foco, né, tanto da medicina quanto da política. É realmente uma prevenção na atenção primária. Maravilha, maravilha. Bem, parece que o Vitor ele tem uma dúvida sobre o coração de atleta. Me conta aí, como é que é a sua preocupação com esse coração de atleta? Você já está nesse nível de atleta? Na verdade eu estou cuidando, né, da saúde preventivamente, né, como estamos falando, e descobri que tem essa síndrome do coração de atleta. Aí eu queria aproveitar essa ocasião para perguntar para o Dr. Gustavo, é bom ou é ruim? Porque hoje, né, a gente busca muita informação na internet. Vi algumas matérias, algumas pesquisas que falam que é bom, que o coração fica maior, consegue bombear mais sangue, mas também vi as ruins, que o coração fica endurecido e não consegue trabalhar direito. Aí eu estou aproveitando agora essa ocasião para perguntar para ele. Já fazer uma consultinha, né, básica, depois a secretária manda o boletim para você. É isso aí. Qualquer R$1.000 está pagando a consulta. Vamos aproveitando as oportunidades. Então, Vitor, né, o que acontece? Quando eles falam coração de atleta, né, muitas vezes fala sobre a hipertrofia, porque o coração ele tem um músculo, né, ele é um músculo miocárdio.
Então, quando você tem uma hipertrofia do miocárdio, né, é igual quando você faz atividade. Então, assim, você está fazendo atividade, às vezes seu músculo, né, acaba hipertrofiando. Mas a hipertrofia do miocárdio, ela principalmente acontece muito quando a pressão está muito desregulada, entendeu? Ou quando você tem uma história genética. Então, assim, normalmente quando o coração ele vai aumentando de tamanho, né, tem fases que até pode ser benéfico, mas na maioria das vezes não é bom ter esse aumento do coração. Por quê? Mesmo que ele tenha uma hipertrofia, né, esse aumento do coração, e não tenha uma disfunção da fração de ejeção que a gente fala, que é o sangue que chega no coração é aquele sangue que o coração bombeia para todo o corpo. Porque quando você tem uma diminuição desse sangue que vai para todo o corpo, você tem uma insuficiência cardíaca. Aí já é uma coisa bem mais grave. Então, assim, tem que realmente acompanhar, né? Fazer o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame que a gente até brinca como se fosse um ultrassom do coração. É para você ver a estrutura do coração. Então, quando você nota alguma hipertrofia, você tem que avaliar se é uma hipertrofia que já pode ser obstrutiva, se tem aquela hipertrofia que é assimétrica. E tem algum desses casos, né? Não é o seu, graças a Deus. Quando você tem uma doença, uma cardiomiopatia hipertrófica, que chama assim, tem alguns casos que você não pode nem fazer atividade física. Por quê? Porque aumenta o risco de morte súbita. Né? Aqueles atletas que a gente vê que às vezes tem morte súbita no campo, a grande maioria, né, desses casos são de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, porque aumenta muito o risco de arritmias ventriculares, e aí de repente o coração para de uma vez. Então tem muitos casos que você tem que colocar um marca-passo, que chama o CDI, que é justamente para prevenir uma morte súbita. Então assim, a gente nunca pode falar que é bom, não, tem que fazer o acompanhamento, fazer os exames, e tá sempre realmente melhorando o estilo de vida, né? Que é o que vai, né, te dar uma qualidade e te dar uma saúde mesmo. Aí, tá vendo? Sempre prevenção. Vamos cuidar, pessoal. Vamos esperar, não. Nós temos as cardiomiopatias hipertróficas e temos a cardiomiopatia dilatada. Fala um pouco mais sobre elas e quando que um jovem deve fazer uma rotina ali, um ecocardiograma. Existe algum protocolo de rastreamento ou só se tiver algum sintoma? Comenta isso um pouco para nós, doutor. Então, em relação à cardiomiopatia dilatada, é justamente o pessoal brinca, coração inchado, né? Ela está normalmente muito associada com a insuficiência cardíaca, né? Que vai havendo um remodelamento, né, desse músculo cardíaco, e aí acaba que, de tanto ele crescer, vamos falar de forma mais simples, ele acaba diminuindo a fração de ejeção, que é o sangue que ele é jogado para todo o corpo. Então, assim, mas existe também cardiomiopatia dilatada, às vezes com a fração de ejeção preservada, né? Então, assim, tem que fazer um acompanhamento, né? Normalmente, quando o rastreamento sempre é importante. Então, a primeira coisa é procurar, o ideal seria procurar um cardiologista, né, especificamente, mas a gente sabe que às vezes até essa questão da política, o acesso é mais difícil. Então, se você já ir num clínico geral, ele vai pedir, normalmente começa pedindo exames básicos, né, não chega às vezes a pedir um ecocardiograma, né, vamos dizer assim, de cara, mas notando, né, que tenha algum fator de risco, né, ou alguma alteração em alguns exames de rastreamento, aí você vai aprofundando cada vez mais, entendeu? Faz o ecocardiograma, tem casos que tem que fazer uma ressonância cardíaca, né, que é até melhor para às vezes avaliar essas cardiomiopatias. Então tudo isso é um acompanhamento. Normalmente o cardiologista ele acaba pedindo, né, para a grande maioria dos pacientes, mas quando são jovens, às vezes exames mais básicos, se ele for assintomático e não tiver fator de risco, a gente consegue acompanhar, mas o importante é sempre ter uma consulta, né? A gente fala que, principalmente aí depois dos 30 anos, é bom ser anualmente, né? Antes, pelo menos a cada 2 anos, sempre é importante ter realmente um rastreamento aí das doenças. Tá com 28? Qual que é a sua idade, Vitor? 36 aninhos. Mas já? Nossa. Pensando agora do lado do pessoal mais carente, né, que não tem um plano de saúde, que não tem a condição de fazer hoje particular, uma prevenção, um acompanhamento, essa é a importância da gente ter representantes qualificados, especializados na política, né? Porque é com esses olhos que ele vai poder garantir a fiscalização para que as pessoas que não têm condição particular de ter essa prevenção e evitar possíveis doenças
antes que elas aconteçam, né? Porque depois que acontece, o custo é mais alto, o trabalho é mais difícil. Então, assim, eu visualizo muito isso no Gustavo, porque ele é um especialista que tenta abranger na área dele e abrir para outras áreas, mas estávamos carentes em Goiânia, né? Viemos aí de uma prefeitura que estava com uma deficiência muito grande, a nova gestão do prefeito também promete muito nessa área, e eu tenho uma expectativa muito grande, porque assim, a gente falar na nossa realidade, falar da gente, é muito fácil, mas Goiânia é muito grande, né? Então Goiânia tem muita gente que precisa disso daí, e eu tenho visto nesse pouco tempo de política nova que estão tendo vistas para esse lado, e eu acho isso muito importante. Queria até agradecer aqui o Dr. Gustavo, porque eu acompanho, né, nas redes sociais, acompanho o trabalho dele, acompanho o seu também, e eu acho isso muito importante. A gente está aqui batendo um papo descontraído, mas eu acho que não pode deixar de falar, né, do trabalho de vocês, que está sendo bastante atuante. Então eu, como cidadão goiano, queria já aproveitar e agradecer. Isso é muito importante, porque nós temos familiares, nós temos amigos, nós convivemos e dependemos da saúde pública também. Visto isso, Dr. Gustavo, a prevenção então é a arma mais importante. Nós temos hoje como base da prevenção das doenças cardiovasculares a questão da alimentação, de uma vida saudável com uma dieta equilibrada. Então é muito importante a gente dizer que o acesso ao alimento e a forma que essa pessoa escolhe do que se alimentar é muito importante, ou seja, educação alimentar. Nós temos a questão da atividade física, e para ter atividade física tem que ter condição sanitária, tem que ter condição mental e condição urbana, né? Nós precisamos de espaço para que a população pratique atividade física. E não só isso, nós podemos oferecer muito mais, como lugares públicos para que academias, hidroginástica, enfim, uma série de modalidades para que as pessoas façam o seu exercício físico. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que uma pessoa faça pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. Então essa é a nossa recomendação. E digo mais, o estresse precisa reduzir, o tabagismo precisa reduzir, o consumo de álcool. E como político, Gustavo, o que você traz aí nessas áreas de prevenção de doenças cardiovasculares? O que você tem aí em mente? Eu sei que você está com 50 dias apenas como vereador, mas eu tenho certeza que projeto não falta. Exatamente, né? Primeiro falar com o Vitor, realmente a gente iniciou, né, essa nova gestão, o prefeito está com uma disposição muito grande, né? Eu que sou junto da base, né? Estamos trabalhando incansavelmente, todos os finais de semana, está tendo mutirão, agora os mutirões são 3 vezes na semana, então é justamente para fazer Goiânia voltar, colocar no eixo, né? Vamos dizer assim. E realmente a saúde é um dos pontos principais. Inclusive o prefeito até brincou que ele ele prometeu que não vai receber o salário enquanto essa saúde não estiver realmente funcionando adequadamente, né? Eu, que sou presidente da Comissão de Saúde lá na Câmara, então assim, a gente está realmente com a parceria com o secretário de Saúde, né, o Luiz, juntamente para a gente fiscalizar, né, que é o papel do vereador, fiscalizar e legislar. Então a gente está fiscalizando, vendo o que realmente a gente tem de demanda, de necessidade, porque falta muita coisa, né? E antes de ontem eu estava visitando, por exemplo, o postinho lá do Crime Oeste, né, que falta muita coisa. Então assim, a gente quer fazer políticas voltadas para isso, principalmente com a saúde pública e em geral, né? Não só a parte cardiovascular. Eu sou cardiologista, mas a gente tem que melhorar a saúde como um todo. Então assim, a gente já está trabalhando em vários projetos, apesar de tá iniciando, tem já um projeto, né, para incentivar a doação de sangue. Já estou elaborando um projeto que é voltado para a questão do infarto, né, justamente para isso, para a gente ter realmente uma saúde, né, de qualidade, porque a saúde pública, ela precisa desses pilares que você falou, precisa da educação que a gente fala, né, que é as campanhas incentivando a atividade física, incentivando a alimentação, né, e também a parte estrutural, né, através das academias, dos parques. Então, mas isso é como um todo. A gente precisa, o vereador, né, tá lá legislando e fiscalizando e trabalhando juntamente com o executivo, que é através dele que a gente vai conseguir realmente executar essas melhorias.
Gustavo, e eu tenho uma pergunta, na verdade, a pergunta que não quer calar. Você vai entrar nos hospitais, com aquela entrada triunfal, abrindo o repouso médico e ver se os médicos estão dormindo? Como vereador, você vai atuar dessa forma ou não? Não, a gente vai atuar, né, de uma forma em conjunto, né? Eu sou um representante dos profissionais de saúde, sou um representante da classe médica, então assim, a gente quer trabalhar junto, né? A gente sabe que hoje ainda precisa tanto de melhoria nas estruturas, precisa da valorização dos profissionais de saúde, então a gente quer ouvir os conselhos, ouvir os sindicatos, justamente para a gente estar trabalhando junto com a Câmara Municipal e juntamente com a Prefeitura, porque essa interação, ouvindo as demandas dos profissionais que estão ali atendendo, levando ao executivo, né, e fazendo leis que possam melhorar esses atendimentos, essas estruturas, é que a gente consegue realmente oferecer uma saúde de qualidade à população. Não adianta nada chegar lá, querer, né, apontar dedo, brigar e não oferecer soluções. Então a gente tem que ouvir, ser parceiro, entendeu? Ser parceiro desses profissionais que estão ali na linha de frente, né? A gente sabe o tanto que nós precisamos dos profissionais de saúde. Não falo só dos médicos, falo dos enfermeiros, dos técnicos, dos fisioterapeutas, de todos que estavam ali naquela época do Covid. Eu que fiquei na linha de frente também, trabalhando em UTI, a gente sabe o tanto que a sobrecarga emocional, né? O tanto que realmente os profissionais, até a população entendeu o tanto que é preciso dos profissionais de saúde para a gente realmente ter melhorias, né, para todos. Eu acho que essa resposta é uma resposta digna de um vereador que tem bom tom, que é sensato, porque nós sabemos que vereador político que faz aquilo é um caça-like, né? Na verdade, eu julgo como um vagabundo, porque ele não sabe o que é estar num plantão, o que é estar ali na linha de frente, né, salvando vidas, e como qualquer outro profissional, o profissional da área da saúde, ele deve descansar, ele tem direito de descansar, e repouso não é lugar de vereador entrar, bater ali e fazer graça, né? Então, o CREMESP, não sei se você viu, ele até atuou, né, de uma forma bem incisiva para coibir que esses vereadores oportunistas, que não trabalham com seriedade, façam desse jeito. E eu tenho certeza, Gustavo, que agora, enquanto médico e vereador, você vai ter um olhar principalmente para a população em geral, mas também para a classe médica, e nós agradecemos por isso, né, esse olhar voltado. Falando um pouco do Sandro Mabel, gosto muito do olhar de gestor dele, gosto muito dele colocar tudo na ponta do lápis e realmente estabelecer, né, as contas, ver o que pode fazer e o que não pode fazer, porque realmente não adianta a gente ter políticas públicas que mascaram às vezes muitos problemas e que geram grandes transtornos ali nos cofres públicos. Nós sabemos que a realidade do SUS não é fácil, sabemos que tem muito para melhorar e eu tenho certeza que enquanto médico e gestor você vai contribuir bastante para essa nova caminhada aí na Prefeitura de Goiânia. Bem, vamos mudar de assunto? Vamos falar de perguntas do coração? Vamos lá? Vamos lá. Vitor, faça uma pergunta aí para o Dr. Gustavo, para nós. Dr. Gustavo, deixa eu pensar aqui. Você tem aquela dúvida que todo mundo tem, se é verdade ou se é mito? Dr. Gustavo, eu comecei, né, com uma pergunta que é uma pergunta bem polêmica, né, que engloba o cuidado sempre é mais barato do que o conserto, né, já é um dito popular. E você esclareceu muito bem, mas linkando aqui com o que você comentou, coração não é só prevenção, né? É alimentação, é cuidado da mente, é cuidado do corpo no geral. Qual que é o conselho que você tem para dar para alguém, assim, para pessoa que quer dar uma melhorada na saúde, não está tendo tempo de fazer uma prevenção, não está tendo tempo para ir até um médico, mas coisas simples que ela pode mudar na rotina dela e ter uma atençãozinha a mais que pode melhorar a saúde do coração? Então, esse é o ponto principal, aqueles 3 pilares que eu falei, né? A alimentação, o exercício físico
e também a consulta, você fazer o rastreamento cardiovascular. A gente sabe que hoje, né, nesse mundo, né, que é muito caótico, às vezes a pessoa não tem tempo, né? Mas não tem tempo às vezes de ir no médico, mas ela tem um tempo de fazer uma atividade física, tem um tempo de melhorar a alimentação. Então assim, a gente sempre orienta começar fazendo atividade por aquilo que gosta, né? Porque você fazendo a atividade, uma atividade que você gosta, é mais fácil de você tornar isso um hábito, né? E a partir do momento que você torna um hábito, você acaba nem vendo. Então, opções, né? Trocar a gordura pela carne mais magra, trocar o elevador pela escada. É uma boa. Opções simples assim. Opções simples, do dia a dia. Sempre dar da escada, fazer uma caminhadinha, né? Se o serviço é perto, né? Usar um meio, né, que você consiga fazer uma atividade, uma bicicleta. A gente sabe que nem tudo é possível, mas tentar realmente otimizar isso, né, para que você realmente sempre esteja fazendo atividade física, né, e melhorando a alimentação, diminuir o sal, é uma coisa que, né, até diminui a parte econômica também, né, você diminui o sal da comida. Escolha, né? Então, tudo a gente sabe que às vezes uma alimentação, né, totalmente saudável assim, quando é muito balanceada, tem famílias que às vezes não conseguem, por causa, né, da questão do poder econômico mesmo. Mas você consegue mesmo assim balancear, às vezes comendo uma carne, né, menos gordurosa, evitando frituras principalmente, né, que a gente sabe... E aquele salzinho, temperinho, tem que dar uma diminuída naquele sabor maravilhoso? É bom, né? Vamos dar uma diminuída assim. Tem que dar uma diminuída, tem que dar uma diminuída. A gente sabe que o temperinho é gostoso, né? Mas vamos dar uma diminuída. Se eu não me engano, a recomendação do Ministério da Saúde é 5 miligramas de sal diário. É muito pouco comparado ao que as pessoas consomem, né? E nós sabemos que o sal realmente, exposto a pessoa longos anos aí, ela vai ter sim alteração pressórica importante, que é uma das principais doenças do nosso país, as síndromes hipertensivas, e que leva a eventos, né, tromboembólicos, infarto, derrame. Então, realmente é uma atitude fácil de ser feita, né, que precisa só de rotina, né? Ali orientar quem faz a comida, seja a sua esposa ou uma funcionária, ou até mesmo quando for escolher um restaurante, tem muita gente que está na correria, né, escolher um restaurante que tenha, né? Eu brinco que tem um restaurante maravilhoso aqui do lado do nosso estúdio, que não vou falar o nome, mas a comida é tão gostosa, mas tão gostosa que ela chega brilha de tanto óleo, negócio brilhante, mas realmente... Coisa boa, né? Então, a gordura é maravilhosa, o sal é maravilhoso em doses adequadas. Só linkando ao perigo da internet, né? A gente começa a pesquisar sobre alimentação, sobre exercício, né? E eu vi esses dias um pessoal personal incentivando, né, o público deles a tomarem sal como pré-treino. Todos os dias, um cabinho de garfo de sal que todo mundo tem em casa, bom e barato, e vai aumentar o seu desempenho. Olha que perigo. Demais. É isso, se eu, né, eu ia falar paciente, né, mas se o aluno, né, começa a fazer isso e ele tem já um fator de risco, às vezes ele nem sabe que tem uma hipertensão, começa fazendo isso, a chance dele desenvolver uma doença cardiovascular é muito maior, né? O doutor Antônio aqui falou, realmente a hipertensão é uma a principal, vamos dizer assim, né, comorbidade que leva às doenças cardiovasculares, né? A gente tem algumas, hipertensão, diabetes e também o tabagismo, né, o colesterol, que a gente fala que é as dislipidemias, né, tanto colesterol como triglicérides. Então tudo isso tem que ser bem cuidado mesmo. Meu público basicamente é o público feminino, pela minha área de atuação, mas a incidência hoje, né, a prevalência de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, sindrômicas, né, epidêmicas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é enorme. Então precisamos sim falar mais de dieta, de cuidados, de atividade física, importantíssimo em todos os aspectos. Mas eu vou fazer uma pergunta, talvez um pouco mais para o público masculino, Gustavo. E o Tadala? O Tadala tem algum problema? Como é que é isso? Olha, ele é um vasodilatador. Então, assim, o uso, né, sem uma recomendação médica específica, obviamente aumenta o risco de efeitos colaterais e de trazer problemas, principalmente as doenças cardiovasculares.
Então, assim, se for um uso com um acompanhamento médico, né, com uma indicação rigorosa, tudo bem. Né? Agora, o uso abusivo, sem consulta, né, com o especialista, não faz bem. Né? Vitor, eu sei que você já usou algumas vezes. Você que pediu essa pergunta? É uma preocupação dele. Ele, né, Só para mim aqui. Frequentemente ele me pergunta sobre. Mas é possível usar sob controle. Eu lembro que tem uma contraindicação que é o uso do nitroprusiato, né? Então, a galera aí que usa o nitroprusiato, que é uma droga, né, bem... não é todo mundo que usa, né? Mas essa é fatal. Na verdade é o nitrato. O nitrato? Né? Isso, nitroprusiato é um remédio que a gente usa na emergência hipertensiva. O nitrato, então é o nitrato. Claro que eu não vou lembrar disso. O nitrato, aí realmente a chance de você ter uma hipotensão refratária e passar mal é muito grande, né? Inclusive, toda vez que chega um infartado, né, uma das principais perguntas que a gente tem é justamente isso, se fez uso, né, de algum remédio para disfunção erétil, né, antes tomou o Azulin, vamos falar, hoje Azulin antes era o Viagra, mas agora tem Tadalafila, tem vários outros, né, então assim, você tem que perguntar. Também está sendo usado como pré-treino, né, popularizado aí mais uma vez nas redes sociais, pessoal, cuidado, mas o Tadal tem uma vantagem, se não servir para academia serve para outra coisa, tá tudo certo. Só que tem que tomar um risco do coração, hein? Não exagera. Né? Então, a gente libera o Vitor ou não, doutor? Ixi, tá liberado? Vamos fazer uns exames aí, e aí eu vou deixar essa relação médico-paciente aqui, vou dar as orientações no off. Vamos deixar no off. Sobrou para mim mesmo. Tá certo. Bem, é uma pergunta que parece ser engraçada, mas imagino que frequente no consultório, porque grandes amigos, pessoas... conhecidos perguntam isso de fato, né? E a gente leva aqui na brincadeira, claro, mas as disfunções eréteis é uma doença, né, importante que precisa ser bem diagnosticada e tem várias causas. Então, bem diagnosticada, bem tratada, e às vezes o tratamento realmente é o uso de um vasodilatador, como o sildenafil ou a tadalafila. Então, importantíssimo a gente saber disso e realmente eu sempre reforço, não use medicamento de forma indiscriminada. Sem orientação médica. Sem orientação médica, porque o que é bom para você pode ser péssimo para outra pessoa. E nós temos na classe feminina um grande vilão nas redes sociais, como diz você, Vitor, mas que na verdade não é vilão, que é o anticoncepcional, né? O anticoncepcional para algumas pessoas ele é maravilhoso, para outras pessoas pode matar realmente. Então tudo depende de quem está usando. Uma avaliação médica bem feita, né? Se a gente pega uma mulher, tem os scores ali, as recomendações da Organização Mundial de Saúde para quem pode usar a anticoncepcional oral e para quem não pode usar. Então, tem mulher que realmente não pode usar, se usar vai dar problema. Mas lembrando que a gravidez indesejada, ela gera muito transtorno na vida de uma mulher. Lembramos nós que as pílulas começaram a ser usadas amplamente no mundo a partir da década de 60 e mudou o perfil. Lembro, né, que as famílias antigamente tinham 10, 12, 15 filhos. E a mudança, né, a mulher poder escolher se ela engravida ou não, né, deixou que ela estudasse, deixou que ela lutasse pelos seus direitos, inclusive o voto. A mulher não tinha direito de votar. As lutas foram importantíssimas para justamente garantir esses direitos, né, que são realmente fundamentais para as mulheres, e o anticoncepcional entra nessa linha. Hoje, né, com o advento da internet, muitas blogueiras e blogueiros advogam contra as pílulas, mas enquanto ginecologista tenho que falar, não é bem assim, né? Depende de cada caso. Hoje nós temos uma gama de medicação de contracepção, nós podemos sim escolher pílulas que não tem o estradiol, que, entre aspas, é o vilão da história nas doenças tromboembóticas, mas
realmente para mulher que não tem nenhuma contraindicação, é uma excelente opção. Às vezes melhora a pele, regula o ciclo menstrual, regula a TPM, né? Então, a mulher às vezes tem aquela fase. A Mariana tem essa fase? Tem. Tem. Fica brava? Fica brava, fica ansiosa, fica acelerada, mas você entende. A gente entende, né? E vai avaliando e procurando a melhor solução e no final dá tudo certo. Olha, eu acho, basicamente, opinião enquanto homem, enquanto médico, que o homem jamais entenderá uma mulher. Vamos para mais dúvidas? Uma pergunta, fale aí para nós, Gustavo, você que está ali no consultório, no dia a dia, o que mais frequente, quais são as perguntas mais frequentes de consultório? Para mim, né, acho que as duas mais frequentes. Aquelas perguntas engraçadas, vamos para esse ponto. Acho que a principal, eu acho que é relacionado com o álcool, né? Tomar uma. Se realmente tem a questão da taça de vinho, né? Se a taça de vinho faz bem, né? Se o paciente, depois que ele tem um problema cardiovascular, se ele vai ter que parar de beber, né? O pessoal preocupa muito, né? Se ele vai ter que parar de tomar uma. Né? E a gente sempre vai tentando orientar aí para não perder o paciente, mas tem que falar a verdade. E realmente, assim, essa questão, né, até entrando da taça de vinho, é uma coisa que antigamente, já tinha até estudos que falavam que se beber uma taça de vinho por dia, né, e de leve a moderado o consumo, você acabava tendo uma prevenção, né, uma doença, das doenças cardiovasculares, por causa de uma enzima da uva. Né, que ela poderia baixar os níveis, né, de LDL, poderia fazer um efeito cardioprotetor através, né, da questão do endotélio vascular, que dilatando acabava melhorando a circulação. Só que acabou assim, hoje não é bem assim mais, viu? Já tem outros estudos, teve um estudo até algum tempo atrás, que até falou que quem toma uma quantidade leve, né, de álcool, ela acaba diminuindo o efeito, diminuindo o risco de doença cardiovascular, mas até mais relacionado com a parte cerebral mesmo, sabe? Até do bem-estar, porque às vezes relaxa um pouco mais e acaba esse efeito diminuindo realmente aquela tensão dos vasos e acaba melhorando, diminuindo o índice de cardiovascular. Mas hoje, né, agora a recomendação mesmo, né? Hoje a gente sabe que o uso de álcool, né, independente da quantidade, ele aumenta as doenças cardiovasculares. Então, assim, às vezes pensa muito, né, a questão do álcool como, né, esse efeito, principalmente do infarto, tudo ser um efeito cardioprotetor. Mas se você for pensar nas arritmias, por exemplo, qualquer, às vezes, quantidade de álcool, se você tem realmente uma predisposição, ele pode ter um efeito arritmogênico, então ele pode precipitar uma arritmia. Então, assim, hoje a gente não recomenda o uso de álcool, né? Claro que o paciente que não bebe, né, você não vai falar para beber, né? Agora o paciente que às vezes toma pouco, você vai e orienta ele a parar. Aquele paciente que, né, pede cana mesmo, você não fala para ele parar de uma vez, você fala para ele diminuir um pouco, entendeu? Você vai falando para ele diminuir, porque senão você não consegue. Então, essa é a orientação que nós damos. E quando... Gustavo, eu acho que os donos de boteco não vai voltar a não ser mais, não. Pois é, eu tô falando isso aqui logo, né, do lado. Não, mas tem que cuidar. Já falamos nisso, né? O custo do cuidado é melhor do que o do reparo. Vamos diminuir um pouquinho, mas não pode parar, não. Não, exatamente. Nem uma tacinha de vinho? É isso que eu falei, né? Se tem um efeito, até o efeito psicológico, né? Tem um relaxo. Então, se for um paciente que não tem fator de risco, né? A gente não vê uma contraindicação. Entra na parte que você tá ponderando, né? Pesa um pouquinho para um lado, mas melhora do outro. Desestressa, acalma, tira a pressão do dia a dia. Tudo então, isso tem que ser levado em consideração. Tem que ponderar. Nós temos uma homeostasia. Nosso corpo ele funciona em homeostasia. Então é aquele equilíbrio entre as partes que é importante. O engraçado é que o álcool é anti-inflamatório, né? Então ele tem uma ação anti-inflamatória no corpo em doses mínimas, mas realmente os estudos
mais modernos não recomendam o uso de álcool, e a gente, como médico e adepto à ciência, a gente tem que falar isso. É importante não banalizar a cervejinha, ali a questão do uso de álcool, apesar de que a gente sabe que faz bem também por outro lado, né? Então, exatamente. Se não é algo viciante, né, que condena a pessoa, que lincha ali as famílias, e a pessoa tem um perfeito equilíbrio, a gente sabe que tem pessoas que não têm o equilíbrio, né? Importantíssimo. Então, você que está bebendo demais, tome cuidado. O doutor aqui, Gustavo, falou que você pode ter um risco. Acompanhar, marque uma consulta, exatamente. Vamos cuidar da saúde, que é a melhor. E, além do consumo do álcool, né, nós temos também o consumo de outras drogas que acabam potencializando. Hoje, a sociedade meio que banalizou algumas situações, e a gente acaba esquecendo do risco, né, ali vinculado. Por exemplo, a cocaína, a gente sabe que é um grande causa de infarto, causa o vasoespasmo ali no coração. Então tem ali as drogas também sintéticas, que são importantes causas de, né, morte fulminante ou eventos cardíacos ali agudos. Tá da área de 20, né? Tadala, eu percebi que você Tadala olhou pra cima não é droga, vezes. Tadala é um medicamento. Né? Eu vi que você olhou pra cima 2 vezes. Condenou esse olhar aí, viu? Eu achei meio suspeito, você queria ter falado. Prestando atenção nisso também. Você viu? Eu reparei, ele fez um olhar assim, rapaz, ele deu uma ponderada. Você sabe que o Thierry lançou uma música agora falando disso? Essa não você não ouviu? Não, eu vou colocar ela na edição. Tá. Para você escutar. Então, você que está em casa vai escutar a música do Thierry em primeira mão. E é uma música engraçada, Gustavo, que ela fala o seguinte, que ele tinha separado, recebeu uma proposta para ter uma relação sexual e ele foi comprar, né, a camisinha, né? Foi a camisinha? Já escutou essa música? Já. E ele, quando ele chega lá na farmácia para comprar, não, ele foi comprar o Tadala, é verdade. Ela foi comprar a pílula do dia seguinte. E ela foi comprar a pílula do dia seguinte. Foi mais rápido do que... Então ele tava querendo, foi comprar o Tadala, né? A música fala isso, a história da música, mas ele depara com a ex comprando uma pílula do dia seguinte. Aí o bicho pega. Vou aproveitar essa história, vou pôr a música para você. Tão deprimido depois de uma dessa que... Desistiu. Ele pediu um ansiolítico. Precisou de uma fluoxetina depois. E é importante dizer que, falando aqui da pílula do dia seguinte, já que a gente tocou nesse assunto, que sabe que a eficácia da pílula gira em torno de 60% a 70%. Então é quase que jogar uma moeda para cima. Então não é eficaz. Eu não sei, hoje, uma dúvida popular, né? Antigamente as mulheres falavam que não tomavam a pílula do dia seguinte porque tinha muito efeito colateral, que tinha muitas reações adversas, né? Que não compensava realmente tomar, né? Então, o que você nos diz agora, tecnicamente? É mito ou é verdade? Antigamente. A esposa é brava, gente. Sim, causa bastante efeito colateral na mulher. É uma bomba de hormônio. Então, altera o ciclo menstrual, vai fazer a mulher menstruar, dá cólica e realmente não é tão eficaz. Então, você, mulher que está aqui nos assistindo no Tomcast, faça uma consulta para ter um contraceptivo eficaz. Hoje nós temos os LARCs, que são contraceptivos de longa duração, né? O DIU, o Implanon, temos opções tópicas, transdérmicas, opções via oral, injetáveis, nós temos implantes hoje. Então, uma vasta gama. E a contracepção é um fator importante para a sociedade, né? Quando a gente assumiu a prefeitura, logo ali no começo, eu já orientei tanto a secretária de saúde como a secretária de educação que nós precisamos atuar para falar para nossos jovens sobre
contracepção. Isso é muito importante. Incrível número de moças, né, meninas de 12, 13, 14 anos, às vezes até um pouco mais, mas numa faixa ali de adolescência e juventude que engravida, né? Então a gente que trabalha tanto com a medicina e política pública precisa realmente orientar essa população, porque realmente uma gravidez no momento ali, dizemos, equivocado, pode atrapalhar a vida dessa jovem, né? Desse jovem. Então, você também faça a sua contracepção. O Vitor, então quer dizer que você já usou a pílula do dia seguinte? Não usei, graças a Deus, não houve necessidade. Você sabe que a gente teve um professor, né? Um grande abraço para o Fábio, o Fábio Moraes, gente boa. Gente fina, espero que ele esteja assistindo o nosso programa. E ele contou uma história uma vez engraçadíssima, não sei se você lembra, ele fazia jornada e ele contou que uma vez ele estava consultando a mulher e a mulher chegou no consultório chorando, ela e o namorado, um casal jovem. Doutor, estou aqui muito preocupado, a gente transou, a camisinha estourou, e o que eu faço? E realmente mostrou preocupação, e o Dr. Fábio passou para ela uma pílula do dia seguinte, a gente chamava antigamente Pós-Love. Tem vários nomes, mas Pós-Love era a marca ali inicialmente mais conhecida. E ele passou, Gustavo, essa receita para eles, para o casal. Olha, toma, vai dar tudo certo, é um contraceptivo de emergência. O casal foi para casa e voltou depois de 3 meses. Adivinha o que aconteceu? Voltou grávida e ela brava, decepcionada, falando, o senhor falou que ia dar certo, que eu não iria engravidar e eu estou grávida. Ele, mas espera aí, e realmente o método não é 100%, a gente tem um índice de falha, mas me conta, como que você usou? Perguntou, como que você usou? E ele falou, não, veio 2 comprimidos, né? Eu tomei um e dei o outro pro meu namorado. É uma piada, mas assim, é engraçado isso, aconteceu realmente com o nosso colega lá, o Dr. Fábio, mas é um importante alerta, Gustavo, para os médicos. Comunicação é tudo, né? É importante. E o paciente entender, né, gente? Às vezes a gente tenta comunicar com o paciente e nem sempre a gente usando uma linguagem ali talvez um pouco mais formal, a gente não consegue alcançar, né? Então às vezes a gente precisa levar para o paciente uma linguagem que ele entenda. Às vezes você precisa desenhar. Quantas e quantas vezes na atuação ali na atenção primária eu já desenhei, né? Imagino que você tenha feito mesmo, Gustavo. Precisei fazer ali o solzinho, a nuvenzinha, as estrelinhas, colocar ali em uma tabela para o paciente entender que a medicação é naquele horário, né? Ou às vezes, né, falar a língua do paciente, né? Coloca naquele lugar. Você já passou por situação parecida, Gustavo? Já, eu ainda, né, continuo desenhando, né? Não sou especialista. Né, meu coraçãozinho é o básico, entendeu? Eu desenho, mas a gente tem que mostrar ali onde que está o entupimento, né? O que nós fizemos, né, para melhorar isso e o que tem que fazer, até para você orientar o paciente para ele entender o tanto que, principalmente depois do infarto, a medicação é importante, porque aí já falando da minha parte, quando o pessoal fala, coloca o stent, coloca a bolinha, né? E a pessoa acha que colocou ali, tá tudo resolvido. Se não tomar o remédio, né, o risco de ter um novo infarto, de ter uma estenose, ter uma trombose ali é grande. Então, assim, tem que cuidar, né? Eu sempre brinco, a gente tratou a doença, né, não curou ela. Então, tem que prevenir para não deixar acontecer. Eu desenho, explico, né, sempre que possível, para os pacientes entenderem, né? Isso é importante. Tem outra questão. Às vezes o paciente passa uma medicação, eu lembro disso, né? Quando pegava mais pacientes hipertensos, por exemplo,
você passava uma medicação para hipertensão e o paciente só tomava a medicação quando tinha algum sintoma, como se fosse uma dipirona, né, que só tomava quando tinha algum sintoma. Ou pior, né, ele iria fazer alguma coisa, iria para uma festa, iria para alguma situação e não vou beber hoje, então eu vou deixar de tomar a medicação. Você ainda pega esses casos? Ixi, demais, né? Aí eu falo, ele fez duas coisas erradas, né? Em vez de estar fazendo só uma, né? Porque ele, né, vai lá e aí ele deixa de tomar o remédio, que aí aumenta a pressão, e depois faz, né? Usa alguma coisa que aumenta a pressão também e acaba fazendo duas coisas. Então, assim, né, não tem problema, né? Tem que, igual eu volto a falar, tem que divertir, tem que ter a vida social, mas não deixe de tomar o remédio, entendeu? Porque o remédio é importante. Faz uma libação alcoólica, toma ali, não toma a medicação e de repente a pressão lá em cima. Vai lá em cima e é infarto. Vira uma emergência hipertensiva, né? Então, realmente é importante comunicar com os pacientes. Eu acho que o bom médico, aquele médico que realmente tem um sacerdócio da medicina, que gosta, ele tem que ter esse papel de comunicador. E o Gustavo, Vitor, ele pegou tão bem esse papel que virou vereador, né? Ele comunica tão bem que realmente virou vereador. E além de você, né, além da minha pessoa, tem outros colegas na política. Então a gente percebe que o médico realmente ele tem um papel importante na sociedade e esse alcance ali de tocar as pessoas. Que bom que existem médicos que conseguem nem sempre curar, mas sempre confortar. Confortar é muito importante, não é, Gustavo? Exatamente, né? Então, é muito importante quando você tem realmente pessoas que têm esse olhar, né, voltado, né? O doutor Antônio aqui, né, que também está na carreira política, né, que a gente tem que parabenizar, né, por essa vitória. Eu agora também estou aí à disposição para poder melhorar, e vários colegas, né? Nós temos vários colegas no estado de Goiás inteiro, né, que estão aí realmente se dedicando para buscar melhorias, né, para a população. E essa parte, né, do conforto, né, do incentivo às políticas públicas, né, da conscientização é muito importante, né? Tem fé que quanto mais pessoas, né, voltadas com esse interesse, a nossa sociedade só tem a melhorar e só tende a crescer. Nós temos o nosso governador, que é médico, nós temos o nosso vice-presidente, que é médico, né, e vários outros colegas nos municípios ao redor de Goiás que são médicos. Então, parabéns para você, médico, que além de exercer o sacerdócio da medicina, tem um olhar para a população, tem um olhar para os cuidados ali, preocupa com o próximo. Eu comecei a vida política muito cedo, assim, sou muito cedo, muito novato ainda, assim como você. A gente está no nosso segundo mês de mandato e realmente a gente tem que parabenizar os políticos, não é fácil. A política é uma arte importante, né? Lidar com políticos em geral, escutar pessoas com opiniões diversas, com ideias diversas, e pegar tudo isso, mesclar e tentar entregar o melhor para a população, realmente é um dom. Então, não é fácil, não é fácil. Uma campanha política é desgastante, Nós sabemos, né? Mas estressante. Mas tem as referências, você falou do nosso governador, né? O Caiado, que é ortopedista, que é uma grande referência, uma inspiração para nós, políticos, que tem feito esse grande trabalho à frente do Estado, né? Quer levar agora a nível nacional, né? Estamos juntos também com ele, com o nosso governador. Tem o doutor Zacarias também, que representa, tem médicos na Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente está realmente muito bem representado, né? Isso é muito importante. Temos o Gustavo Seba, colega médico, o doutor Zacarias, nós temos o Ismael, né? O Ismael, deputado Alexandrino, doutor Jorge deputado, Moraes, doutor Jorge Zé Machado, doutor Jamil Calife, exatamente. Então, tá bem unidos. Nós temos aí uma gama de profissionais da área da saúde e espero que todos tenham com esse olhar voltado realmente para acolher a nossa população. É importante. Lá na Câmara eu estou acompanhado da doutora Rose, né? Tínhamos a representação do doutor Jean,
né, também, que nos ajudou muito. Agora a doutora Rosa está lá junto comigo, então estamos aí para poder melhorar. Você conhece Teresópolis de Goiás? Conheço, né? Conhece? Não conheço tão bem como você, né? Mas, né, realmente, assim, lá tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho lá à frente do executivo lá também. Nós temos grandes projetos. Teresópolis é uma cidade maravilhosa que fica bem próxima a Goiânia, próxima a Anápolis, uma localização fantástica. A localização é muito agradável ali do lado de uma área de preservação ambiental, né? Uma cidade à beira da rodovia, que tem ali uma população maravilhosa, uma população que realmente gosta da cidade, e eu sou apaixonado por Teresópolis. Eu tenho a honra de dizer que eu sou teresopolino. Em 2015 eu recebi esse título de cidadão teresopolino, né? Exerci a medicina lá por mais de 10 anos e ficou essa gratidão da população que me tornou vice-prefeito, né? Então, que bom a gente ser reconhecido por um trabalho, né? Fazer o bem para a população e levar isso para a política, né? Então, eu imagino que é gratificante para todos nós. Fiquei sabendo que o Vitor vai candidatar em 2028, é verdade? Não é verdade ainda. Estamos aqui para apoiar vocês, né? Que estão no ramo, que estão saindo super bem. Estou saindo aqui hoje feliz, com tanta notícia boa, que eu vou poder constatar aqui em Goiânia, em Teresópolis, que a população mais carente vai ter acesso à medicina preventiva, à medicina real e eficaz no dia a dia de todos nós, né? Vamos sair um pouquinho da internet aí, que, como foi dito, né? Não é uma regra, né? Precisa ser avaliado o seu perfil, a sua saúde, e eu saio daqui hoje com essa felicidade dentro de mim como cidadão, e vocês estão nos representando grandemente, com um trabalho bem novo e direcionado para a medicina. E o Vitor tem futuro, viu? Tem futuro na política, porque é um cara muito bem relacionado, né? Carismático, todo mundo gosta dele, né? Cheio de amizade, você nunca vê ninguém falando mal, bem sucedido aí, tudo que fez um ótimo administrador, né? O Mabelzinho, né? Será um bom administrador, então, né? Se realmente escolher isso no futuro, né? Claro que tudo está nas mãos de Deus, né? O propósito tem futuro. Já tem obrigado. 2 padrinhos, tá no caminho certo. Obrigado. Então, aproveitar para fazer as nossas considerações finais. Eu queria só uma licencinha, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Claro. Vai ser direcionado para os dois. Meus amigos, falamos muito aqui de dúvidas, né? Que vem do cidadão comum, que vem da pessoa que não tem acesso às informações, mas tem aquele famoso produto que a gente não pode deixar, que todo mundo consome, que não é o Tadala, por favor, não tem que se olhar para cima novamente. Estamos falando do nosso cafezinho, doutor Gustavo. Como que nós vamos lidar com esse cafezinho? Tudo bem que agora tá caro, né? Tudo bem não, né? Não tá tendo condição, o acesso tá meio restrito, mas aquele cafezinho que todo mundo gosta, que toma ali todo dia de manhã, que toma todo dia na parte da tarde, ele é um vilão? O que você nos traz de informação sobre o nosso cafezinho brasileiro? Olha, eu gosto do cafezinho, né? Então a gente não pode ir contra, né? Claro que a cafeína, né? O café, ele pode ter um efeito arritmogênico também, né? Desencadear. Então, que esse paciente que já tem realmente alguma arritmia, né? Que o coração ele é mais acelerado, vamos dizer assim, na linguagem, né, popular, às vezes pode fazer mal, mas você não precisa deixar de tomar. Diminui, né? Diminui a quantidade, porque tem gente que senta e já toma uma garrafa de café e, né? 30 minutos. Você é desse jeito? Eu perguntei por isso. Eu estou altamente viciado. Então assim, você tem Toma que... uma garrafa inteira. O dia todo. Onde vai, tem café, vai tá tomando. Meu pai também é desse jeito. Se não tem, fica procurando. Com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo com adoçante. Agora o açúcar já é um vilão. O açúcar, eu acho que, né, Gustavo, o grande vilão do café é o açúcar. Açúcar e sal. Eu sou adepto ao cafezinho, eu gosto, né? A gente que fez medicina, né, aquela medicina mais tradicional dos primórdios de virar à noite, estudando, eu não sei como é que tá essa galera nova aí,
Mas a gente já tomou muito café e toma, né? Eu mesmo, eu sou fã de café. Até vi um meme esses dias que eu gostei demais. Um caboclo pegou e falou assim, ó, não tome café gourmet, que é um vício. Você começa tomando e depois, quando você vai tomar o café normal, você já estranha e não quer mais tomar. Né? E realmente, quando você começa a ali elaborar o seu paladar no café, você percebe a diferença. Não estou desdenhando do bom e velho café nosso do dia a dia, que é maravilhoso. A gente toma um em cada lugar que passa, né? Principalmente no nosso ali reduto político, só café maravilhoso, mas nós sabemos que tem uma diferença do café. A sua pergunta é boa, porque você sabia que a gestante ela não pode tomar muito café? A gestante ela tem que ter um limite de café, ela não pode exceder mais que 2 xícaras de café ao dia. Na verdade, o ideal é que ela não tome, mas para aquela viciada você vai, né? A gente tem muita cefaleia, né? Só de dor de cabeça, né? Tem muita dor de cabeça só de não ficar sem o cafezinho. Isso você libera, né? Libera igual o caso do álcool, né? A gestante não pode ingerir álcool, mas em alguns casos liberam uma quantidade pequena. Ninguém libera por conta dela. É por conta dela. Aí a gestante fala assim, não, é só uma latinha por semana, só que tem 3 semanas que eu não tomei, agora eu vou tomar tudo na última semana. Acontece. E eu tenho uma colega médica, engraçada essa história, que ela adora cerveja, engravidou e pegou e chegou no marido dela, compra cerveja sem álcool para mim. E eles foram passar o Réveillon, uma viagem maravilhosa que fizeram, começou a tomar cerveja sem álcool, e ela falou que não sabe se foi psicológico ou que se realmente foi, mas ela começou a se sentir levemente alterada. Ela bebeu ali algumas unidades e sentiu levemente alterada. Gustavo, será que foi o álcool ali que fica talvez um leve resíduo ou foi o efeito psicológico? Acho que foi psicológico. Aconteceu isso comigo também. Uma vez eu fui no estádio, só podia vender cerveja sem álcool, eu bebi, lá na comemoração tava sentindo que eu tava meio tonto. Eu acho que foi isso também, já aconteceu comigo. Psicológico, então. E eu nunca bebi uma cerveja sem álcool, rapaz. Eu vou te falar, eu acho que eu gosto mesmo do álcool, né? Nem da cerveja. Eu também sou assim. Porque eu nunca tomei uma cerveja sem álcool. Então, gestante não pode beber, fique bem claro, gestantes vocês não podem beber, tá? Quem bebe por conta própria. Mas o cafezinho pode ali, com restrições. Na verdade, termogênicos em geral, até 37 semanas, é bom ser evitado na gestação. Então, Vitor, suas considerações finais? Para mim foi bastante gratificante, esclareceu várias dúvidas, né? Me tirando aí do mundo da internet, do Dr. Google, me colocando com especialistas capacitados. E como eu disse anteriormente, saindo com uma satisfação muito grande de esperar um tratamento de qualidade, uma prevenção para toda a população, até para os que não têm acesso a plano de saúde. Então, minhas considerações são gratidão e muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo agradável com 2 grandes médicos, né, e agora políticos que estão nos representando de uma forma excelente. Doutor Gustavo, suas considerações finais? Mais uma vez agradecer, né, novamente o convite, realmente é uma honra estar aqui, né, com vocês, né, estar aqui com o Vitor, né, esse grande parceiro, grande amigo, estar aqui com o Dr. Antônio. Eu só tenho realmente gratidão e tenho que parabenizar vocês, né, por serem essas pessoas que já têm essa importância. O Vitor que já faz um grande trabalho à frente do seu negócio, né, levando diversão, né, às pessoas. Importantíssimo. Isso é muito importante, né? Importantíssimo. Ao Dr. Antônio, que realmente agora, né, tem muito sucesso, né, na sua administração lá em Teresópolis. Vou lá fazer uma visita. Convidadíssimo. Né? Vou já marcar. Já comeu requeijão de Teresópolis? Já. Não, minha esposa toda vez pede lá para parar lá, né? A gente passa na rodovia e sempre como.
entendeu? Então, assim, realmente é referência, né? Referência nacional. Então, assim, você tem muito sucesso lá, tem certeza da sua capacidade e do sucesso. E deixar isso, né, que o Vitor falou, que contar conosco, né, contar conosco aqui na Câmara Municipal, com o Dr. Antônio lá em Teresópolis, e não esquecer da saúde, né? O principal é isso, esses 3 pilares: atividade física, que é muito importante, alimentação, né, uma alimentação balanceada na medida do possível, e a prevenção, né, a prevenção da saúde como um todo, né? Sempre estar consultando com o médico para poder fazer esse rastreamento sempre que possível, né? O pessoal, às vezes eu dou orientação, né? Que o pessoal pergunta: o que você tem que eu tenho que fazer? Aí eu falo: ó, queimar gordura, beber muito líquido, né? E balancear a comida. Aí teve um paciente que falou assim: queimar gordura, então eu vou pegar uma picanha gordurosa, vou pôr na churrasqueira, vou tomar muito líquido, tomar muita cerveja, e na hora que a picanha estiver assada, vou pegar ela e balancear. Eu falo: aí tá errado, né? Estou fazendo tudo errado. Mas é isso, né? É só uma brincadeira. Então é isso, né? Essas considerações, que realmente a gente tem uns hábitos saudáveis, é muito importante e ajuda na qualidade de vida. Então obrigado mais uma vez e estamos aí à disposição. Agradecer a vocês dois. Quero lembrar aqui do Vitor, um empreendedor na nossa capital, né, Goiânia. Nós temos 2 grandes empreendimentos. Fala um pouquinho aí, Vitor, você não falou pra gente, é o VW Bug e o Life Pub. Fala um pouquinho da localização e convida o pessoal. Pessoal, nós estamos aqui em Goiânia trabalhando com a hamburgueria gourmet. O nosso cardápio, graças a Deus, tem bastante aceitação. Deixo aqui o convite para vocês. A gente muito gostoso. Está atendendo presencialmente na loja, nas plataformas iFood e o nosso delivery particular. São receitas caseiras desenvolvidas por nós, o hambúrguer assado na brasa, com aquele gostinho de churrasco que todo mundo gosta, né? Então, assim, a gente trabalha com muita qualidade, com muito carinho, com muita atenção, e temos várias opções para atender todos os tipos de paladares e de referências que vocês tiverem. A gente está preparado para atender todos vocês na culinária. E o Life Pub também, você que toma cerveja com moderação. Estamos aí, né, há 9 anos, já o tempo voa, hein? Começamos como bar, veio a pandemia, nos migrou para uma pegada diferente. Hoje a gente trabalha com todos os tipos de público, a gente trabalha com música ao vivo, a gente trabalha com DJ, a gente trabalha com o som da casa para atender também todos os tipos de necessidade. Para você que quer sair um pouquinho, que quer dar uma volta, que quer tomar uma cervejinha, com moderação, hein? Então estamos aí já, graças a Deus, fazendo 9 anos aí no mercado aqui em Goiânia. E é muito bom trabalhar com pessoas, né? A gente pode trazer ali um atendimento de excelência para que todos saiam satisfeitos. E agora vamos ajudar a controlar também, gente, sem excesso. E o Gustavo está no gabinete 30 aí? Gabinete 36, lá na Câmara Municipal. Então, você aqui de Goiânia está convidado a tomar um café com o Dr. Gustavo. Uma honra. Né? Conte com ele, é uma pessoa bacana, que eu tenho o prazer de conhecer há mais de uma década. Faltou um abraço para quem mesmo? Pro Jales, pro Boi? E tem o Helder, né? Meu grande amigo está lá em Montes Claros, né? Ele tem um futuro político também. Lá na cidade todo mundo gosta dele, né? O pessoal fala super bem, tô achando que ele vai entrar na política, viu, Helder? Eu tenho certeza. Então, um abraço, né, para os amigos, para os brod, para todo o pessoal da IESPEN, né, da ITEPAC, Antiga IESPEN, né, de Porto Nacional, pessoal do Tocantins. Grande abraço, né? Imagino que a gente fez história naquela região e graças a Deus a gente muito grato pela oportunidade de ali estudar, né? E obrigado vocês, né? O Tomcast então encerra aqui. Hoje foi um bate-papo muito bom, descontraído, digamos que quase em família, né? Então foi muito bacana. Obrigado, um grande abraço e tchau.